Salve, salve meu aluno, minha aluna de todo o Brasil, você que me acompanha, eu vou fazer aqui agora para você um resumo do que foi a live sobre compreensão e interpretação de textos. Então se ligue nas informações. Vamos lá. Primeira coisa, a gente colocou durante a live a seguinte questão: a ação de compreender um texto resulta de um processo linguístico, semântico e cognitivo. Por que eu coloquei isso para fazer a abertura desse momento da live? Porque você tem que entender que a ação de ler, compreender, interpretar é uma ação efetivamente humana. Nós nascemos programados para desenvolvermos essas habilidades. Então, quando se fala de processo linguístico, semântico, a gente está falando de um processo que envolve a linguagem e os significados que essa linguagem é capaz de traduzir. E quando se fala que é um processo cognitivo, é porque é um processo que envolve raciocínios, que envolve uma série de ações que puxam de nós a nossa capacidade de racionalizar as coisas. Então, a gente faz analogias, a gente faz comparações, a gente tira conclusões, a gente produz inferências, a gente faz deduções, a gente, enfim, desenvolve o pensamento a partir do momento em que a gente lê. Então, compreender um texto é reconhecer o que ele diz. Agora, o que ele diz de forma explícita e de forma implícita. Sendo assim, entenda que o conhecimento linguístico, que é revelado através do seu conhecimento gramatical e do seu vocabulário, eles serão capazes de permitir a você reconhecer a informação explícita, aquela que está na linha, ali, revelada por uma frase. Não é? Já o seu conhecimento de mundo, que traduz o seu nível de informação, ele vai ajudar você a reconhecer o material implícito, a informação implícita, a partir das comparações, a partir dos raciocínios que você vai desenvolvendo ali e do reconhecimento do material informativo. Outro ponto importante que nós colocamos são alguns aspectos que você deve compreender como aspectos técnicos, como informações importantes para entender esse processo de leitura e compreensão. Veja, pressupostos e subentendidos são informações implícitas num texto, não expressas formalmente, apenas sugeridas por marcas linguísticas ou pelo contexto. Cabe a você, leitor, não é? Numa leitura proficiente, numa leitura inteligentemente conduzida, ir além dessa informação superficial, não é? Que se encontra explícita, identificando e compreendendo as informações implícitas, ou seja, lendo as entrelinhas. E aí eu lembro a todos aqui de uma palestra que eu dei na Feira de Livros Internacional de São Luís do Maranhão. Naquela palestra, naquela ocasião, eu desenvolvi um tema que traduzia a seguinte ideia: quanto maior é a intelectualidade e a cultura do leitor, mais profundamente ele entra no texto, reconhecendo as camadas implícitas mais complexas. Então, o tema daquela palestra foi a inserção cultural do leitor na construção de sentidos do texto. E aí, entenda, é um processo que ele retroalimenta a situação. Quanto mais eu leio, mais cultura eu adquiro. Quanto mais cultura eu adquiro, mais qualidade terá minha leitura. Compreendido isso? Então entenda uma coisa. Pressupostos. Os pressupostos são de mais fácil identificação, estando sugeridos ali no texto. Já o subentendido é uma informação mais complexa. Ela não está sugerida. Cabe a você, leitor, desenvolver raciocínios para chegar nesse material subentendido. Olha só,
Nesse exemplo 1, eu digo o seguinte: Heloísa está cansada de ser professora. Está subentendido ali que talvez porque o salário é baixo, ou porque há muita indisciplina, ou porque a Heloísa tem algum tipo de desgaste emocional relacionado a isso. Então, essas são informações subentendidas às quais eu chego, mas eu teria que ter previamente leituras que me dessem essa capacidade de análise. Agora, o que está ali pressuposto? Heloísa está cansada de ser professora. Ora, Heloísa é professora. Essa informação que está nas primeiras camadas implícitas, ela é professora, ok? Outro ponto importante, no exemplo 2. Infelizmente, meu marido continua trabalhando fora do país. O que é o pressuposto? Qual é a informação implícita imediata aí? O marido está trabalhando fora do país e a mulher não está satisfeita com essa situação. A palavra infelizmente, lá no comecinho da frase, ela joga para toda a estrutura da frase uma carga subjetiva, ok? Agora, olha só o material subentendido. Talvez por ter melhor salário fora do país, esse marido está trabalhando por lá, ou por não encontrar trabalho na sua área, aqui no país. Então, são deduções que você constrói e que o texto permite essas deduções, não é? Mas é preciso dar informação contextual. É preciso que você entenda onde esse assunto se localiza e que informações existem relacionadas a esse assunto, que dão suporte para esse material subentendido. Beleza? Outro ponto importante. Como é que eu faço para melhorar a minha capacidade de compreensão? Bem, você, leitor, deve primeiro ampliar o seu vocabulário. Segundo, ter maior domínio dos recursos gramaticais. E terceiro, aumentar o seu repertório informativo. Agora, Arildo, como é que eu faço para ampliar meu vocabulário? Olha, faça uma leitura sempre, uma leitura inteligentemente conduzida. E o que é uma leitura conduzida de forma inteligente? É aquela em que você tem que ter à mão, olha só, canetas coloridas para você fazer marcações. É interessante que você tenha marca-texto. É interessante que você anote, faça frases, resumo ali do lado dos parágrafos que você lê. É necessário que você sempre se valha de um bom dicionário para traduzir o significado das palavras que você não conhece. E aí, no celular, você pode ter um excelente dicionário da editora Porto, ele é gratuito, você pode utilizar. Se estiver usando a internet no computador, você pode salvar ali na sua barra de ferramentas o dicionário eletrônico Caldas Aulete, que é muito bom. E se você não tiver condições de ter acesso à internet com frequência, compre um dicionário de bolso. O Caldas Aulete é o melhor que tem, na minha opinião, não é? Então se valha de dicionários. Agora, com o passar do tempo, você vai se tornando um leitor cada vez mais competente. E você vai adquirindo hábitos, como por exemplo de comprar livros. Compre dicionários temáticos. Eu tenho vários. Eu tenho dicionários temáticos sobre administração, sobre direito, sobre linguística, sobre sociologia, filosofia. Esses dicionários temáticos, eles são quase que enciclopédicos. Eles te dão ali a palavra, mas não só a definição, e sim um texto, quase um artigo sobre aquela palavra. São muito interessantes para desenvolver repertório também, certo? E por último, mas não menos importante, olha, faça 2 tipos de exercícios. Faça palavras cruzadas e resolva exercícios. Exercícios sobre vocabulário. Palavras cruzadas. Eu faço muito esse exercício de palavra cruzada, não é? E aí, eu não vejo, não é caça-palavra, não é para você encontrar a palavra no meio daquelas letrinhas. Não, é palavra cruzada. Aquelas que eles te dão uma definição e você tem que descobrir a palavra. Esse joguinho aí, por mais assim, inusitado que pareça, ele ajuda a desenvolver repertório em termos de vocabulário. E quando eu falo em resolver questões com frequência, são questões sobre sinônimos, antônimos, parônimos,
São questões em que você vai trocar uma palavra por outra para verificar a manutenção do sentido. Beleza? Outro ponto importante. Como é que eu faço, Deildo, para ter mais domínio dos recursos gramaticais? Bem, primeiro você tem que entender que existem alguns assuntos de gramática, mais da gramática da língua portuguesa, mais importantes do que outros em termos de desenvolvimento da percepção gramatical. Como assim, Adeildo? Não entendi. Veja, de todos os sinais de pontuação, tem um que é capaz de mexer na significação da frase, que é a vírgula. Existem outros sinais que ajudam a reforçar significados, que são os dois pontos, a interrogação, a exclamação, as aspas. Então, aprenda a olhar para esses sinais de pontuação com outro olhar, com um olhar mais atento. Aprenda sobre concordância, sobre regência, porque a concordância verbal, por exemplo, ela ajuda a reconhecer os elementos que se relacionam dentro do texto. O sujeito e o seu verbo, a relação de ação. A regência, determinados verbos assumem determinadas regências a partir de certos significados. Então, se você vê ali uma preposição, se você observou ali a presença de uma preposição, você verifica qual é a regência daquele verbo, consequentemente, o significado. Crase é outro assunto que merece muita atenção porque interfere no significado, além de compreender outros aspectos, como o valor semântico das preposições e conjunções, o valor semântico dos advérbios. Então, aguce o seu olhar em termos de estudo da gramática para aplicar esse assunto naquilo que você lê. Fechou? Outro ponto importante, ampliar repertório informativo. Olha, eu desenvolvi dois conceitos. O primeiro conceito é leitura panorâmica, o segundo conceito é leitura pontual. Então, eu sugiro sempre para o meu aluno, olha, realize leituras panorâmicas e realize leituras pontuais. O que são leituras panorâmicas? São leituras que você faz numa linha horizontal. Aquilo que você vai ler vai te dar uma visão geral, panorâmica, quase que linear das coisas. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso daí, tá bom? Outro ponto importante, produzir resumos é muito bom, porque você vai exercitar a capacidade de dizer a mesma coisa, porém com as suas palavras. Também produzir mapas conceituais. Eu uso muito mapa conceitual e ensino meu aluno a usar mapa conceitual para tudo, não é? E por fim, assistir a bons programas, a bons filmes para desenvolver repertório, boas séries. Mas não é assistir somente com o olhar de quem quer se entreter. Aprenda a analisar, aprenda a fazer relações, aprenda a relacionar, por exemplo, um conteúdo de filosofia com algo que você assiste, um conteúdo de sociologia, um conteúdo de história, não é? Com aquilo que você vê. Agora, como eu disse, vamos falar um pouquinho mais sobre leituras panorâmicas. Olha, aqui eu coloco alguns exemplos. Por exemplo, uma breve história da humanidade, uma breve história da riqueza, esse do Eric Hobsbawm, Era dos Extremos, o breve século XX, aquele coloridinho, preto com as listrinhas ali atrás. Ó. Aquele lá, uma breve história de quase tudo. Esses livros, eu já li todos. O que eles nos dão? Eles nos dão essa visão panorâmica de um determinado assunto. Por exemplo, do Eric Hobsbawm, o livro vai do assassinato do arquiduque Ferdinand, que provoca uma série de repercussões que desencadeia a Primeira Guerra Mundial, até a queda do Muro de Berlim. O que ele faz? Ele costura os eventos dentro dessa linearidade, mesmo entendendo que muitas vezes essa linearidade é apenas didática. Mas ele te dá uma visão panorâmica da realidade. Já a leitura pontual é diferente. Leitura pontual, você escolhe um tema e vai se aprofundar naquele tema. Por isso pontual. E aqui eu coloco quatro exemplos. O primeiro livro está ali escondidinho, Microtendências. Nesse livro aí, o autor faz uma análise do momento em que vivemos, da realidade presente, contemporânea a nós. Ele mostra como uma tendência pequena, isoladamente, não é? Ela tem um significado, mas quando ela se soma a outras tendências, ela ajuda a mudar
ou moldar comportamentos sociais. Tem aqui um livro que eu chamo de metaconhecimento. Ele é um exemplo de metaconhecimento. É o segundo, Como Ler Livros. Né? Esse Como Ler Livros também ajuda você a desenvolver técnica de leitura, de compreensão, técnica de memorização, de anotação. Fabuloso esse livro. Coloquei também como exemplo Modernidade Líquida, do Bauman, em que ele analisa a sociedade pós-moderna, né, nas suas relações líquidas, nas suas relações insólitas. E coloquei, por fim, um grande livro que mudou muito a minha capacidade de pensar, mudou até a minha vida em termos profissionais e pessoais, não é? Chamado Aprendiz do Futuro, escrito e organizado pelo Gilberto de Menstein, já falecido, mas que deixou uma contribuição incrível na Folha de São Paulo, não é? E para a intelectualidade brasileira. Esse livro também faz uma análise contemporânea de temas extremamente importantes para quem quer desenvolver dois conceitos: o conceito de cidadania e o conceito de aprendizagem permanente. Então são leituras que você vai tocar um ponto e vai se aprofundar nesse ponto. Isso são leituras pontuais. Beleza? Agora, Adeildo, e interpretar um texto é a mesma coisa que compreender? Não. Enquanto compreender um texto está em reconhecer o que o texto diz, a compreensão está para a interpretação está para o seguinte, ó. Acompanhe comigo. Interpretar um texto significa reconhecer o que ele permite dizer. Sabe o subentendido? Aquela informação que você, a partir do texto, constrói, é isso. Olha só, interpretar é, em outras palavras, produzir inferências, conclusões, deduções a partir do material lido. E a inferência mais comum, a dedução, a conclusão mais comum que o leitor pode construir a partir do que ele lê é o subentendido. Então esse material subentendido, eu preciso, aí volta para aquele tema da palestra que eu dei, eu preciso ter uma amplitude intelectual, cultural, para que eu possa produzir esse material subentendido e entender que o texto ele me dá suporte para chegar a essa conclusão. Beleza? Então, em resumo, foi isso que nós discutimos na live sobre compreensão e interpretação de textos. Agora eu faço para você um convite especial. A nossa próxima live vai tratar sobre conjugação de verbos. E aí eu desenvolvi um método meu que eu utilizei para eu aprender a conjugar verbo, que eu utilizei para eu aprender para ensinar a conjugar verbo, não é? E eu quero mostrar esse método para você. Quero mostrar como você pode desenvolver essa mesma habilidade para resolver questões de prova e nunca mais errar questões que envolvam conjugação de verbo. Então fica aqui o convite, se ligue aí nas minhas redes sociais, eu vou avisar dia e hora dessa live, tá bom? E você é meu convidado. Por último, mas também não menos importante, se você ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, corra agora e se inscreva. Se você quiser fazer parte de uma comunidade de estudos de língua portuguesa, eu vou te dar aqui a dica. Lá no Telegram, eu tenho a minha comunidade chamada CELP, Comunidade de Estudos de Língua Portuguesa. Faça parte dessa comunidade. Seja um aprendiz permanente da língua portuguesa para você detonar nas suas provas de concurso. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.